Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma transmissão que queremos fazer com objetivo, finalidade de nos mantermos em interação, partilhando conhecimento, partilhando saberes e que em função dos mesmos a nossa vida acaba tendo um sentido bem mais amplo. Isso por meio de provérbios bíblicos, Eclesiastes, conseguíamos aí ter a base conceitual de que o que acaba tendo uma influência para o nosso crescimento, para mais qualidade da nossa vida, acabaria sendo propriamente o conhecimento. Então, aquele provérbio também filosófico que nos fala de que devemos nos conhecer. E a Academia de Sucesso nos leva a perceber de que se nós nos conhecermos, aí diretamente acabaríamos não perdendo tempo a fazer coisas que nem sequer teríamos que estar a fazer. Falo para vocês Felisberto Colamena, psicólogo organizacional, e no dia de hoje queremos partir para mais uma reflexão, uma interação com vocês, e temos a certeza que esse tema vai ser muito útil, porque é um tema que nos últimos tempos tem sido muito discutido, tem sido bastante analisado, não só dentro do campo psicológico ou da psicologia, mas como também no mundo afora tem-se, na verdade, questionado muito sobre a existência desse tema. Aqui falamos nada mais, nada menos de autorrealização. Mas antes de partirmos para isso, deixava mais uma máxima que diz de que todas as vezes que nós nos socializamos, que nós conversamos com uma ou qualquer pessoa, acabaríamos nos autotransformando. Ou seja, o processo de autotransformação nos remete a perceber que o ser humano é mutável, de que todos os dias aprende, todos os dias cresce, todos os dias muda, todos os dias erra, todos os dias constrói-se, todos os dias autodestrói-se, e assim é a dinâmica da vida. A vida é processual. E assim sendo, agora aqui penso que estaríamos mais do que em condições de começarmos a desenrolar o nosso tema, que é a nossa inquietação de hoje. Mas antes de mais alguma coisa, você que está aí visualizando esse vídeo, lhe convidamos a inscrever-se no nosso canal e clicar lá na sinetinha lá abaixo para receber todas as notificações de que quando a gente estiver aqui com novidades acabarás sendo atualizado e informado. Assim sendo, na verdade, o que vai ser então autorrealização? E também haveria necessidade de nós tentarmos olhar sobre o precursor, o indivíduo ou o cientista que acabou diretamente a alavancar essa abordagem ou essa teoria propriamente. E aqui, falando de autorrealização, poderíamos inicialmente estar a dizer que a autorrealização é um estado de crescimento, quer seja pessoal e como também profissional, como familiar, como dentro do relacionamento, como academicamente. Então a autorrealização vai envolver determinadas questões e não simplesmente uma satisfação que esteja diretamente inclinada com um ou outro lado da nossa vida, mas sim vai ser o macro, o todo, que diretamente acabaria nos fazendo perceber se na verdade nós somos pessoas autorrealizadas ou não. Mas o que tem muitas das vezes sido mal interpretada é simplesmente os termos, não é? Ao falar nós podíamos dizer que somos autorrealizados, mas naquilo que é o critério de vida, se for para fazer-se uma avaliação, conseguiríamos perceber que de autorrealização nem sequer a metade ainda nós temos. Então há necessidade de nós tentarmos desconstruir primeiro aqui os termos e começaríamos por falar de realização. O que na verdade vai ser realização? Realização é propriamente falar da possibilidade que nós temos para alcançar uma meta, para alcançar um objetivo,
um plano que eu próprio tracei e ao alcance daquela meta do plano e essa coisa, diretamente acabaria tendo uma influência sobre o meu estado de ânimo e que esse estado poderia culminar para a autorrealização. Observa, nós definimos a autorrealização como um estado. E entendendo um estado, percebe-se que o estado nunca é temporário. O estado nunca é permanente, mas sim o estado é sempre temporário. Assim sendo, a autorrealização em nossa vida também diretamente acabará sendo temporária e nunca permanente. Daí que existem muitas questões a se levantarem, como falar de estabilidade, como falar de bem-estar. Nada é certeiro, nada é absoluto. Tudo acabará sendo visto na imparcialidade. Hoje eu posso estar bem, hoje eu posso sentir-me autorrealizado, posso ter um bem-estar interior, exterior, mas na verdade aquilo nunca acabará sendo permanente, mas sempre temporário. Daí que nós também poderíamos avaliar se na verdade, em função desses critérios, poderíamos tentar perceber se somos autorrealizados ou não. Mas antes disso, vamos na perspectiva do pesquisador, do cientista, que alavancou esse estudo e essa pesquisa. Falamos de um psicólogo humanista de nome Abraham Maslow, ele que no final do século XX e que viveu nos anos de 1908 a 1970, uma abordagem que mostrava que o comportamento humano poderia ser percebido por meio de uma hierarquia das necessidades. E, segundo Maslow, ele determinou 5 necessidades importantíssimas que teriam uma influência muito grande sobre o comportamento humano. Primeiro falamos da necessidade fisiológica, que para Maslow, as necessidades fisiológicas são entendidas como as necessidades do corpo, ou como as necessidades de sobrevivência. Como falar da necessidade de nós comermos, ou seja, nos alimentarmos, como a necessidade de respirarmos, como a necessidade de dormirmos e como também o sexo. E a outra necessidade, aqui vamos tentar fazer uma resenha bem básica para irmos no que mais importa, é falar da necessidade de segurança. Aqui a segurança remete-nos a avaliar de todas as formas a expressão segurança. A segurança que poderia ser profissional, ter um trabalho, a segurança que podia ser dentro da família e como também no mundo que está à minha volta. E a posterior vemos as necessidades sociais, que todo homem, todo ser humano acabaria sentindo sempre quase mais completo quando tivesse pessoas à sua volta. Nas necessidades sociais, aí acabamos vendo o homem tendo a necessidade de fazer parte de uma comunidade ou de um determinado grupo. E a posterior, vemos aí a necessidade de estima. Estima é aquela de que eu já faço parte de uma comunidade, também quero ser visto, quero que as pessoas, na verdade, reconheçam o meu potencial, vejam aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. E a posterior, para Maslow, vem o topo da pirâmide, que é falar propriamente da autorrealização. Na autorrealização, Maslow aqui não nos mostra a possibilidade de nós não termos problemas, de nós não passarmos por situações dificílimas em vida, mas sim da capacidade que nós acabaríamos tendo de automotivar-nos diante de qualquer situação que a vida vier nos ofertando. Então, para Maslow, como é que funcionava essa pirâmide? Ele, nos seus estudos na população norte-americana, fez essa observação em determinados contextos e camadas de povo. Nos povos mais baixos, ele acabava por perceber que havia uma possibilidade muito reduzida dos mesmos acabarem tendo a autorrealização, porque só até mesmo as necessidades fisiológicas eles não conseguiam satisfazê-las no todo. Então, para Abraham Maslow, a autorrealização acabaria sendo processual, que começaria não de cima para baixo, mas começaria de baixo para cima, começando nas necessidades fisiológicas, segurança, social,
estima, e se cada uma dessas necessidades for satisfeita e bem correspondida, poderia ter uma influência naquilo que seria a nossa autorrealização. Nas camadas baixas, Maslow idealizou isso, que é quase impossível se as necessidades de baixo não forem saciadas, não forem completas, nós conseguirmos ter a autorrealização. E já numa outra camada, ele também acabava por ver que quase só 1% da população norte-americana acabava tendo a autorrealização. Tudo por conta das outras necessidades que no todo acabavam sendo quase muito difíceis de serem preenchidas. Então, assim, de uma forma sintética, falar de autorrealização, falaríamos propriamente da capacidade que nós teríamos para manter harmonizado todas as áreas das nossas vidas. Falamos de 7 áreas da nossa vida. E eu algumas vezes já fiz alguns diretos e falava muito sobre isso. Falar da área espiritual, falar da área financeira, falar da área familiar, falar da área espiritual e outras tantas áreas. Se em todas essas áreas a gente consegue manter completamente uma harmonização, aí nós poderíamos, na verdade, ser consideradas como pessoas autorrealizadas. Agora, se numa outra área a gente tivesse uma labidade, diretamente conseguiríamos chegar no topo da pirâmide. Então, o que na verdade vai fazer toda a diferença em nossa vida não é simplesmente pautarmos pela autorrealização, no sentido de nós não querermos ter um princípio e que esse princípio nos levaria para um caminho e esse caminho daria-nos a vitória. Aí queria dizer propriamente o quê? Existe sempre uma base. A base é onde tudo se começa. Porque eu lido com gentes que, mesmo sem tendo base, querem ter destaques, querem ocupar posições altivas. E é quase impossível a gente acabar tendo esse destaque, ocupar posições altivas, se de base nós não tivermos. Assim vai, na verdade, ser esse conceito de autorrealização. Para que, na verdade, venha existir mais possibilidades de nós conseguirmos ter uma realização ou autorrealização, na verdade, todas as necessidades abaixo devem ser preenchidas para que o processo contínuo acaba sendo bem correspondido e até chegar lá no topo, a gente ser, na verdade, autorrealizados. E para o nosso contexto, também acaba se vendo quase uma impossibilidade de pessoas, cidadãos, sociedade em si, alcançar a autorrealização por meio daquilo que são as necessidades que nós passamos. Falando das necessidades fisiológicas e até segurança, acabamos vendo uma privação muito grande, até naquilo que são os direitos básicos, não é? E não temos. Agora, como é que seria possível a gente conseguir alcançar a autorrealização se, na verdade, até as necessidades básicas nós não temos as mesmas preenchidas? Esse também é um problema muito grande em nosso contexto. Mas a dica que fica é que é possível nós alcançarmos a autorrealização. Mas para que seja possível, existe uma necessidade de nós respeitarmos aquilo que é a hierarquia das necessidades. As necessidades devem ser correspondidas, preenchidas de baixo para cima. Fisiológicas, segurança, social, estima, e a posterior existiria a possibilidade de nós conseguirmos chegar no topo, que é falar da autorrealização. Então, aqui fica a dica. Existe sim possibilidade de nós conseguirmos a autorrealização, mas em nosso contexto, em função da realidade que vivemos, acabamos quase ter uma vida muito sofrida e que tudo isso culminaria na impossibilidade de nós chegarmos lá no topo da pirâmide, que é propriamente falar da autorrealização.